Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja sobre vocês. Nesta manhã de sábado, eu venho aqui para compartilhar com vocês mais um texto da Palavra de Deus, né? E esse texto que vou ler com vocês, li com meu filho também esses dias. Ele gosta muito de aventura, de coisas assim interessantes, incríveis e tal. E esse texto aqui é um texto. O meu filho tem 10 anos, mas é interessante, ele gostou do texto também. Mas eu quero ler com vocês e eu vou falar a respeito da autoridade do crente, né? E eu creio que isso é muito importante para nós, né? Exercermos a autoridade em Jesus, né? A autoridade que Deus nos deu. Deus nos deu por motivos, né? E precisamos de exercê-la. Motivos necessários para a nossa vida, para esta geração, para este momento que vivemos. Então, eu quero compartilhar com vocês esse texto. Ele se encontra lá em Atos, capítulo 19, verso 11. Diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote, mas o espírito maligno lhe respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos. Habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras, suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Que texto interessante, né? Este aqui, que nos fala de uma experiência que o apóstolo Paulo teve em Éfeso, na cidade de Éfeso, a qual ele escreve também uma carta, né, àqueles crentes de Éfeso, uma das cartas mais significativas, mais importantes, né, que Paulo faz assim, e ele escreve à igreja, e para a igreja é uma das cartas mais importantes que Paulo faz, que Paulo escreve. E a sua experiência de entrada naquele local, né, conta aqui que ele teve coisas incríveis que aconteceram na sua vida, no seu ministério, junto àquela comunidade, né, junto àquele povo de Éfeso. E dentre isso, né, conta-se também essa experiência que alguns judeus, diz aqui, exorcistas ambulantes, né? Hoje a gente, não sei se tem essa nomenclatura aqui no Brasil, mas já é capaz de ter, que tem de tudo, né? Mas esses judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos. E aí eles dizem: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E aquele espírito maligno então diz: olha, Jesus eu conheço, Paulo também, mas vocês quem são? Essa frase, eu não vou basear a palavra sobre a frase do demônio, mas eu acho que ela é muito elucidante, né? Ela vem trazer aí para nós uma compreensão das coisas espirituais. Primeira coisa que a gente aprende aqui
é que há um mundo espiritual verdadeiro, né? A Bíblia fala muito sobre este mundo espiritual, sobre a questão da realidade, né, dos anjos e a realidade também dos demônios, né, da existência desses seres. Isso fica muito claro na história e nós precisamos de estar cientes disso, né, que há anjos trabalhando em favor daqueles que hão de crer e há também demônios que trabalham contra a salvação, contra a manifestação de Deus, né? Mas esse fato aqui é interessante, que parece que até os demônios colaboram, né, para a propagação do evangelho, porque eles são maus e pela sua própria maldade, né, eles se manifestam contra as pessoas. E estes homens aqui, vendo alguém que estava endemoniado, né, 7 filhos aí de Cefas, né, eles vão vão lá tentando expulsar aquele demônio, e eles vão fazendo isso em nome de Jesus, mas não do Jesus a quem eles conhecem, mas do Jesus a quem Paulo prega. Ou seja, é um Jesus que Paulo tem experiência. É um Jesus que Paulo tem vivenciado no meio daquele povo ali. E que é interessante a gente observar que Paulo era conhecido no inferno, Jesus era conhecido no inferno, mas aqueles 7 não eram conhecidos. A primeira coisa que a gente deve pensar, né? Há uma realidade espiritual, e essa realidade espiritual, ela tem conhecimento das pessoas, né? Os demônios entendem quem você é, sabem quem você é, assim como Deus também sabe, né? E eles sabem pela tua vida, né? Eles conhecem a tua vida, eles conhecem quem nós somos. Eles não têm conhecimento total, mas eles sabem pelo que nós falamos, pelo que nós pensamos, ou pelo que como nós agimos, né? Pensamento talvez não, mas como nós agimos. Eles sabem pela nossa postura, né? Se nós servimos a Deus, se não servimos. Isso é muito interessante, irmãos, porque nós precisamos hoje, né, de termos posturas sérias, posturas bem claras a respeito da nossa fé, né? Paulo, ele era conhecido no inferno, não de uma maneira boa no inferno, mas ele era conhecido do céu como um servo de Deus, como um apóstolo, mas também era conhecido pelos demônios. Olha, nós sabemos quem é Paulo, nós sabemos. Paulo era um homem que tinha autoridade. Um pouquinho antes aqui que nós lemos, diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Veja só que só as vestes de Paulo eram capazes de manifestar algo em outros ambientes. Interessante isso, né? A unção de Deus estava até nas vestes. Então, às vezes, quando nós vemos algumas pessoas pentecostais e tal, igreja fazendo algumas coisas com objetos, irmãos, eu não julgo, não. Não julgo algumas coisas, pode acontecer, né? Aconteceu no tempo de Paulo, as pessoas ficavam ali onde Pedro ia passando, as pessoas ficavam tentando ficar embaixo da sombra de Pedro, né? Para serem curados das suas moléstias, das suas enfermidades. Então, é uma experiência e é uma ação do Espírito Santo, e acontecia aqui. As pessoas eram curadas da sua enfermidade e espíritos malignos saíam das pessoas. É interessante, nós não devemos aplicar isso como uma regra, mas é possível acontecer, né? E por que acontecia? Porque havia autoridade, havia manifestação, havia ação do Espírito Santo na vida de Paulo, né? Tanto que os espíritos malignos
reconheciam quem era Paulo. E quando Paulo agia, esses espíritos tinham que sair. Quando Paulo ordenava, esses espíritos saíam. E nós precisamos, irmãos, ser impactados com isso, porque onde Jesus ia, onde Jesus agia, os espíritos até se ajoelhavam diante dele. E quando eles reconhecem que Jesus está em nós, irmãos, eles vão se submeter. Quando nós usamos o nome de Jesus, né, com a vida em Cristo, eles vão se submeter. Isso é muito importante nós entendermos. Porque esses jovens não conseguiram expulsar aqueles demônios. Porque eles não tinham uma vida reta, eles não tinham uma vida de comunhão com Deus, eles não tinham uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida de oração, uma vida de busca a Deus. Talvez fossem religiosos, talvez fossem pessoas que frequentavam a sinagoga, pessoas que conheciam muito da história bíblica, da história do Antigo Testamento, né? Conheciam talvez ali genealogias e tudo mais, mas eram pessoas que não tinham tido uma experiência com Jesus, que não tinham um novo nascimento, que não tinham a unção do Espírito Santo. Então, irmãos, isso é muito importante. Nós estamos vivendo dias em que é necessário nós termos esta comunhão com Deus, esta intimidade com Deus que Paulo tinha. Nós precisamos de crescer nisto, né? E exercermos a autoridade em Cristo Jesus, exercermos aquilo que Deus nos deu, estarmos cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus, cheios do poder de Deus, cheios da unção de Deus na nossa vida, cheios da palavra de Deus. Jesus mesmo utilizou a palavra para repreender a Satanás, né, para resistir às tentações de Satanás. Ele utiliza a palavra. Então nós precisamos estar cheios da palavra, do conhecimento da palavra, cheios de uma vida de piedade, termos uma vida de oração, uma vida de humildade, uma vida de consagração, uma vida de santidade. Essas são as características de Paulo. Paulo, quando ele vai falar ao rei Agripa, né, ele diz assim, falando do seu testemunho, da sua conversão, e ele diz assim: olha, rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Isso é importante, irmãos. A obediência à vontade de Deus é que nos dá essa autoridade. Então Paulo, ele é obediente à palavra do Senhor. Ele é obediente à vontade de Deus na sua vida. Às vezes nós estamos na igreja, mas não queremos obedecer à vontade de Deus. Não queremos nos santificar. Paulo estava dizendo: eu tenho um alvo, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha que coisa interessante e importante, irmãos. Paulo tinha um foco na vida dele. Paulo tinha um foco na sua caminhada. Paulo tinha a vontade de Deus se expressando na vida dele. Ele era dirigido pelo Espírito Santo. Então, por isso, Paulo era conhecido. Paulo estava realizando a obra de Deus, o apóstolo Paulo. Assim nós devemos ser, irmãos. A autoridade vem da obediência, a autoridade vem da santidade, a autoridade vem da intimidade com o nome de Jesus, né? E então aqueles rapazes levam uma surra, né, dos demônios, porque eles não tinham essa intimidade com Deus. E este fato que acontece ali acaba enaltecendo o nome do Senhor. E é interessante, irmãos, isso, porque nós estamos vivendo momentos tão difíceis. Parece que Satanás está, né, vencendo em várias áreas, né? Nós vemos pessoas morrendo e tudo mais, nós vemos pestes e tudo mais, mas Deus permite essas coisas, irmãos, e Deus permitiu essa situação, e Deus permite coisas difíceis na história, porque Ele tem um propósito, né? E mesmo quando Satanás faz algo assim, irmãos, Deus está agindo,
E Deus agiu de tal maneira, através daquilo, que trouxe um receio, um medo na vida daquelas pessoas do que tinha acontecido e um respeito pela pessoa de Paulo, pela autoridade que Paulo estava tendo ali naquele momento, que muitos ali se converteram. E se converteram de tal maneira que deixaram as artes mágicas, deixaram a feitiçaria, queimaram seus livros, né? E se renderam ao Senhor Jesus. Veja só, uma ação de Satanás acabou trazendo glória para Deus. Deus está no controle de tudo. Como foi uma certa história que os irmãos conhecem, né? Contar se isso foi verdade ou não, não sei. Parece-me que sim. Que uma senhora estava passando por necessidades num programa evangélico. Ela disse lá que precisava, né, que os irmãos orassem, porque ela estava precisando de que Deus provesse algumas coisas, ela estava passando por necessidades e tudo mais. E parece que alguém ligado ao satanismo ou coisas desse tipo assim, ouviu aquela história e disse, olha, pegou ali alimentos, cesta básica, coisa assim, e levou, falou assim, pediu para alguém levar, falou, ó, você vai levar, mas chegando lá você diz, olha, foi Satanás quem te deu, né? E aí aquele homem, a pessoa leva, e chegando na casa da mulher, e a pessoa chega lá e dá as coisas para ela e diz assim, você sabe quem te deu isso daqui? E a mulher diz assim, olha, quem deu não sei, mas quando Deus manda, até o diabo obedece. Então, irmãos, Deus está no controle de todas as situações. Então, irmão, não importa o que nós estejamos passando, não importa a situação que nós estejamos vivenciando, irmãos, Deus está no controle. É aquele que tem autoridade no Senhor, aquele que está em Cristo, aquele que está em Jesus. Irmãos, nem o diabo pode desfazer as obras que Deus tem proposto para que nós venhamos a realizar. Se nós estamos debaixo da vontade de Deus, até o diabo acaba trabalhando em favor, sabia? Até as obras do maligno, né, acabam revertendo em bênção para as nossas vidas. Então, irmão, irmã, em nome de Jesus, não há mal que não possa ser superado. Não há nenhuma notícia ruim que não possa ser transformada. Quando nós estamos em oração, quando nós estamos buscando a Deus, quando nós cremos nos milagres de Deus. Então, não desista, continue firme, né, porque Deus, através de uma coisa tão complicada como essa aqui, que pessoas acabaram ali apanhando porque não tinham autoridade, Deus reverteu isso de tal maneira que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então fique firme em Deus, porque a palavra do Senhor, né, não volta vazia. A palavra de Deus é poderosa e ela vai crescer no nosso meio, ela vai crescer na sua vida, na sua família. Permaneça firme na fé, permaneça firme em Jesus, porque o Senhor está conosco, né? Glória a Deus por isso. Creia que Deus há de reverter situações difíceis e eu creio que Deus há de fazer milagres em nosso meio, né, para a glória dele. Vai pôr sua mão sobre a vida do irmão Quirino e de outras pessoas que estão enfermas, que Deus vai operar grande e poderosamente. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Vamos exercer a nossa autoridade em Cristo Jesus, orando e abençoando as pessoas. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui na tua presença e nós clamamos ao Senhor, ó Pai, neste momento. Nós te louvamos primeiro. Te louvamos porque tu és rei, porque tu reinas sobre todas as coisas. O teu nome está sobre todo nome. E em teu nome, Senhor Deus, os demônios se nos submetem. Em teu nome, Senhor Deus, as enfermidades são saradas, Senhor Deus, as pessoas são saradas. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor está operando, porque o Senhor reina sobre todas as coisas. O Senhor está conosco, aleluia, no meio de toda essa situação difícil que passamos, situações em casa, situações na sociedade, situações mundiais, globais, o Senhor está no controle e tudo isso, Senhor Deus, que está acontecendo ainda vai reverter para a glória do teu nome. Então nós abençoamos os teus filhos, Senhor, abençoamos
aqueles que estão enfermos, especialmente hoje o Quirino, que o Senhor esteja visitando ele, Senhor Deus, e revertendo esse quadro, em nome de Jesus. Nós estamos clamando ao Senhor, sabemos que o Senhor ouve as nossas orações, mas nós sabemos que todas as coisas estão no controle do Senhor. Então, ó Pai, a vida dele também está, a vida dos irmãos, te agradecemos pela Marilene, Senhor Deus, que foi diagnosticada com negativo. Senhor Deus, glórias ao Senhor, ela não tem nada, glórias ao Senhor. Obrigado por irmãos que já foram curados, por outros que foram restaurados, e entregamos tudo nas tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor esteja consolando aqueles que estão enlutados, que o Senhor esteja operando na vida de todos, para a glória do teu nome. Nós colocamos tudo em tuas mãos e rendemos ao Senhor a glória, porque temos autoridade em Cristo Jesus, para o louvor do teu nome. Amém, amém. Deus te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e lhe dê a paz. Em nome de Jesus.